Bom dia, pessoal. Bom dia. Passador de slide tá aqui. Opa, muito bem. Primeiro, agradecer o convite, né, em nome do presidente Gilberto, a EPS. Cara, eu estou muito feliz de conhecer. Quando eu recebi o convite, eu fui pesquisar quem era, né, essa entidade e, poxa vida, estou assim, posso dizer que estou orgulhoso de estar aqui com vocês para poder falar alguma coisa. Ô Paulo, você sabe que o auditor fiscal aposentado lá no Ministério, a gente não chama aposentado no funcionalismo público, a gente chama, como é que é? Inativo. O nome feio, né? Mas eu não estou inativo. Apesar de estar aposentado ou inativo, eu fui convidado agora, em agosto, para treinar os novos auditores fiscais sobre trabalho à altura. Então, e vai ser interessante numa escola Senai, no Tatuapé. Então, o Brasil inteiro, muitos coordenadores vão lá para aprender alguma coisa. Ok? E aproveitando também uma deixa de que o Paulo comentou aqui, infelizmente, esse ano de 2026, nós teremos mais ou menos, olha, o teu número estava subnotificado mesmo, teremos mais ou menos 2.800 mortes por acidente de trabalho. Eu não sei quem, nem quando, nem aonde, mas elas vão acontecer. E hoje, estima-se que 7 ou 8 ocorram. Um absurdo, né? Então, eventos como esse vão contribuir para que a gente crie, né, fortaleça a cultura de segurança das empresas para que esses números caiam, né, bastante, esperamos. Né? Bem, a gente vai falar, numa primeira parte, sobre fatores de riscos psicossociais relativos ao trabalho e depois a outra parte da minha apresentação vai falar como funciona a fiscalização do trabalho. Como é escolhida uma empresa, até onde um auditor fiscal do trabalho pode ir dentro da fiscalização. Não virou? Não foi? Agora sim. Bom, isso aí, a apresentação já foi feita. Opa, eu esqueci também de agradecer os patrocinadores, né? Sem eles, esse evento não ocorreria. E todos os associados da EPS. Gente, fiquei 60 associados. Bacana isso, hein? Bem, vamos começar falando agora sobre fatores de riscos psicossociais. O que é isso, hein? Fator de risco. Primeiro, fator de risco é sinônimo de perigo. Tudo aquilo que a gente está exposto é um perigo. Tem muita gente que fala que eu estou exposto a um risco. Não existe exposição a risco. A gente se expõe a um perigo e esse perigo traz uma consequência que é o risco. Então, eu me expor a uma situação que é um fator de risco psicossocial traz problemas para o trabalhador. Mas só para vocês terem uma ideia, segundo dados da OIT, 12 milhões de dias de trabalho são perdidos por ano por esses afastamentos de doenças da saúde mental. O custo é de $1 trilhão. Gente, isso poderia ser perfeitamente evitado. Então, as entidades internacionais, governos, legislação, precisa fazer alguma coisa. E quando a gente diz uma norma, não é criada por acaso. A norma estabelece alguns detalhes dos acidentes, das doenças, dos afastamentos e cria um padrão conhecido para você reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos e também minimizar suas consequências, ou seja, a magnitude da consequência. Se alguém sofre um acidente ou fica doente, tem que ser menor. E a gente consegue isso baseado em dados estatísticos, boas práticas, e as normas são criadas com esse sentido. Né? E por isso foi a necessidade de implementar algum trabalho voltado para a prevenção dos acidentes de saúde mental. E olha que interessante, 30 a cada 100 pessoas têm ou terão problemas de saúde mental. Estou dizendo que de cada 10, 3 pessoas têm. E eu acho que esse número aí também está subestimado. Porque dentro do núcleo de pessoas que eu convivo, eu vejo que as pessoas estão cada vez ficando mais estressadas, com mais problemas aí no dia a dia. Né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico são os principais. Gente, nunca se vendeu tanto remédio, tanto calmante, tanto ansiolítico como hoje. É um absurdo o que se vende. Acho que só perde para a canetinha emagrecedora. E olha só que interessante, olha a evolução, a curva de afastamentos por problemas de saúde mental. Olha que depois da pandemia abaixou, é lógico, porque todo mundo em casa, mas a pandemia também contribuiu para esse problema. Os afastamentos foram subindo de forma exponencial. Olha só, em 2024, 283 mil trabalhadores foram afastados. Em 2025, 400 e chegando a mais de 500 mil em 2025. 500 mil de trabalhadores são afastados vítimas de problemas de saúde mental. Olha que absurdo. Isso tem um custo para a sociedade, para a Previdência. E quem paga a Previdência somos nós. E olha que interessante. Quando a gente vai fazer uma avaliação, vamos ficar aqui em 2024, olha, do total de afastamento,
98% mais ou menos são benefícios previdenciários não acidentários, ou seja, nem sempre, e na maioria das vezes, não é a empresa que contribui para o afastamento desse trabalhador. Problemas de saúde mental, psicossociais acontecem no dia a dia. Eu, por exemplo, sou corintiano, eu tenho um grande fator de risco psicossocial na minha vida, não é verdade? Então, a gente sofre com isso. As segundas-feiras geralmente não são boas para nós. Mas olha que interessante. Outro fator importante que vocês têm que entender é, na hora da sua empresa, é fazer um nexo causal. Não é porque o seu trabalhador foi afastado que o problema existe dentro da empresa. Vocês têm que fazer uma boa avaliação e eu vou comentar algumas formas da gente fazer isso. Então, eu estou dizendo para vocês que 2% dos afastamentos previdenciários por problemas de saúde mental são acidentários, são originários dentro da empresa. Mas também temos um problema. Aquele trabalhador que se afasta porque ele tem um problema de família, doença, financeiro, problema de briga familiar, sei lá, qualquer coisa, ele afeta a empresa porque ele perde o senso, ele diminui a produtividade dentro da empresa. Então, seria interessante que as empresas tratassem isso também. Então, vamos lá, o que acontece? O que tem acontecido? Eu não coloquei todas aqui. Olha, tem um grande banco que o Ministério Público do Trabalho, por problemas de assédio, ou seja, fatores de riscos psicossociais, levou uma multa do Ministério Público, que é, na verdade, uma ação civil pública por danos morais, no valor de 70 milhões. Atacadão, 5 milhões. Ao longo do tempo, o que acontece? Eu consigo identificar a fonte. Por que muitos funcionários de uma determinada empresa se afastam por problemas de saúde mental? Diferente de outras. Então, é feito um estudo, uma análise, né? E a gente detecta quais são as empresas. E agora, né, a gente viu um dado que 93% das empresas operam sob alto risco psicossocial, diz estudo, porque eles não entendem o que dá para fazer para melhorar isso dentro das empresas. E a pandemia, novas tecnologias, gente, a gente vive nas redes sociais. Existia um mundo onde você interagia com amigos, com colegas, e hoje nós temos outros amigos, colegas, parceiros que estão no mundo virtual. Então, hoje é fácil você deletar um amigo, pum, você aperta um botão. Antigamente, você tem um amigo e esperava que fosse para sempre. Então, e você cultivava essa amizade, essa relação. E hoje a gente sabe que o tempo... Foi interessante, eu vim para cá e observei que 10 pessoas ao meu redor estavam no celular. E uma menina em particular que estava na minha frente fazia assim, no Instagram. E ela dava um like para isso, sem ver o que estava acontecendo. Ela dava um like, dava um like. Eu falei, gente do céu. O tempo inteiro, não parou um segundo. E eu estava olhando a paisagem pela janela, vendo o movimento, que também é bonito, mas a gente esqueceu disso. Já vi gente na praia com o celular debaixo do guarda-sol, com uma praia maravilhosa na frente. Então, isso mudou e a pandemia reforçou a gente ficar recluso e depender da janela do celular para ver como o mundo funciona. E isso aumentou demais os riscos. Outro grande problema, olha só, trabalhadores ficam afastados em média 3 meses. Em média, são 3 meses. Se ele trabalha, se esse trabalhador recebe R$ 2.500, fazendo uma conta rasa, isso custa por ano para a Previdência 4,2 bilhões de reais. Gente, dinheiro que está faltando para o aposentado, para você comprar remédio, para melhorar saúde, segurança e tal. E outra, por que riscos psicossociais geram esse custo? Por quê, né? Eles se materializam. O risco psicossocial traz afastamento, queda da produtividade, aumento de conflitos e assédio, judicialização, ou seja, o custo aumenta. Eu estou falando só o custo da Previdência. Quanto custa a perda de produtividade por uma empresa? Quanto custa 10 trabalhadores que estão lá de corpo presente, mas não fazem nada porque eles não conseguem? E judicialização, outro problema. Ele entra depois com uma ação dizendo que ele sofreu problemas, talvez para a vida inteira, e a empresa vai ter que ser acionada e pagar uma indenização para essa pessoa. Então, isso indica prejuízo. Foi criado também essa lei do programa Emprega Mais Mulheres, que ela tem a intenção de promover um clima sadio e seguro dentro das empresas, promover a inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho. Então, ela diz que toda a empresa tem que ter um padrão, um papel na prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. Quais são as outras formas de violência no trabalho? Tem o assédio moral, desigualdade de gênero, racismo, preconceito, capacitismo. Existe um que chama etarismo, né? Uma precaução, uma desigualdade quando você trabalha com uma pessoa com mais ou menos idade, né? O culpado é sempre o estagiário
ou 60 a mais não sabe o que ele está falando. Cara, isso é uma forma de violência dentro da empresa que tem que ser cuidada. Então, outra coisa interessante, quando eu tenho assédio sexual na minha empresa, o assédio sexual é tipificado como crime no Código Penal. Então, existe a importunação sexual, é que praticar algum ato libidinoso sem anuência da pessoa. Então, qualquer situação dessa é crime e é baseada no evento. E outra, já o assédio sexual precisa do quê? De uma relação hierárquica, um superior querendo um favor sexual para não demitir ou para dar uma promoção para uma pessoa. Isso é muito difícil. Eu, como auditor fiscal do trabalho, eu tinha um plantão de atendimento ao público. Em 2018, 19 e 20, eu atendi muitas denúncias desse tipo de assédio, mas muitas. E a gente conseguia resolver numa mesa de entendimento com demissão por justa causa do trabalhador e a formalização de um boletim de ocorrência contra o violador, o que provocava a violência. É muito forte isso nas empresas, né? Apesar da Previdência não mostrar isso. Outra coisa também que foi criada a partir de 23, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes agora também tem assédio. Então ela tem uma nova função. Ela tem a função de fomentar, ela não regulariza, ela não intervém, ela não faz nada. Portanto, dentro do treinamento da CIPA existe lá um tema que é incluir temas referentes a prevenção e combate ao assédio moral, sexual e outras formas. Então, eles vão buscar fazer a prevenção. Eles não tomam nenhuma atitude de receber denúncia, de formalizar isso ou tentar resolver o problema. Não é atividade da CIPA. E outra coisa interessante, que esses fatores de risco psicossociais já existiam na NR17, a ergonomia. É que agora foi formalizado na NR1. Por que a gente tem que fazer? Avaliar os problemas músculo-esqueléticos, mas ela fala de um processo psicossocial. Eu tenho que avaliar mobiliário, tipo de atividade, iluminação, temperatura, conforto e a relação de trabalho. Então, inclui gestão de fatores de risco sociais já, mas agora foi formalizado na NR1, e avaliação ergonômica preliminar, que é importante que todas as empresas façam, porque isso é obrigatório. E o que é isso, hein? Primeiro se falava muito em avaliação psicossocial. Avaliação psicossocial é a avaliação do trabalhador. Eu tenho que saber se ele tem algum problema, tipo fobias, tal. Por exemplo, para trabalhar em altura, eu preciso fazer uma avaliação psicossocial, porque um trabalhador que tem acrofobia, ou seja, medo de altura, não pode trabalhar em altura. Então, essa avaliação é individual no indivíduo. Já os fatores de risco psicossociais, a gente vê na empresa. É que se a empresa tem problemas que podem gerar problemas de saúde mental. E a gente vai ver isso aí. Então, e a partir do dia 26 de maio, olha, o tempo está correndo, né? Pouquinho mais de um mês para que isso seja finalmente fiscalizado. E olha que interessante. Na NR1 está escrito, quando você tem a CIPA, você tem que adotar as seguintes medidas. Primeiro, isso também, esses mesmos requisitos estão na lei das Emprega Mais Mulheres. Todas as empresas têm que ter um código de ética e conduta conhecido por todos os trabalhadores. Se vocês não têm, problema. Deveriam ter. Segundo, eu tenho que ter o quê? Criar um procedimento para receber e acompanhar as denúncias e apurar os fatos de forma sigilosa e aplicar sanções administrativas ou outras para quem fizer isso, garantindo sempre o anonimato do denunciante. Outra coisa, realizar a cada 12 meses capacitação, orientação e sensibilização dos empregados. Pergunta aqui, quem aqui é da área de RH? Poxa, será que vocês são maioria? E jurídico? 2. Segurança do trabalho? Ah, está empatado. Esqueci alguma coisa na área de saúde? Na área de óculos? Beleza? Então, é o seguinte, se eu não tiver na minha empresa um código de ética ou conduta conhecido pelos trabalhadores, por todos, se eu não tenho um canal de denúncia que funciona de forma sigilosa e ética, se eu não tenho, uma vez por ano, uma capacitação, mostrar o que acontece, mostrar, por exemplo, que o assédio sexual é crime passível de prisão. Então, isso tem que ser falado para inibir essas pessoas e mostrar que a denúncia, quando é feita, ela pode chegar a uma conclusão positiva para a vítima, né? Então, se vocês não tiverem isso agora, não adianta inserir o fator de risco psicossocial no PGR, que vocês já estão com não conformidades legais. Eu, como auditor fiscal, ia falar, vocês já vão ser autuados, porque vocês não estão atendendo um requisito legal que existe desde 2023.
Vamos lá. Outra coisa importante, tem um item da NR17 que diz o seguinte: cabe à organização treinar as suas lideranças para quê, hein? Facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidades. Sabe aquele trabalhador que não sabe o que ele tem que fazer? Se ele tem certeza, ele tem que ser orientado. Isso causa estresse para o trabalhador. Manter aberto o diálogo e dar feedback para sanar dúvidas. Gente, eu vou contar uma história para vocês, que uma vez um gestor chamou lá o seu gerente e falou: olha, eu quero que você demita aquele funcionário e esse outro que pediu demissão, tenta convencer ele a desistir da ideia. Então ele chamou esse primeiro e falou: olha, infelizmente, está um ano aqui, você não está atendendo às nossas expectativas, vou ter que demiti-lo. Sabe o que ele falou? Juro que eu achei que eu estava indo bem, que ninguém nunca me falou nada. Se eu tivesse algum problema, por que não me falaram no começo? Eu mudava a trajetória, eu ia tentar fazer. Ele falou: estou decepcionado com essa empresa. Aí quando foram falar com o segundo, para tentar que ele desistisse da sua demissão, ele falou: faz um ano que eu estou aqui, ninguém me elogiou nunca, eu achei que era um cara normal. Então, quando eu recebi uma proposta, senti que lá eu ia ser mais valorizado. Olha a falta de feedback que pode provocar dentro da empresa. Facilitar o trabalho em equipe, e isso é tudo responsabilidade da liderança. Então, líderes têm que ser treinados e orientados. E, por fim, estimular o tratamento justo e respeitoso nas relações de trabalho. Quem na sua empresa fez esse treinamento, essa orientação para as lideranças? 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que nós estamos falando aqui? O quê? 10% das empresas fizeram isso? 90% das empresas estão em não conformidade, sujeita à aplicação de sanções no caso de fiscalização. Ou, no caso de uma pessoa ser considerada doente, quando você não cumpre um requisito legal, o INSS pode entrar com uma ação regressiva pedindo para você devolver o que o INSS gastou com afastamento ou tratamento para o INSS. Imagina que teve um custo lá de afastamento de 6 meses, remédios, tratamentos, custou lá, sei lá, 100 mil reais, você tem que pagar agora para o INSS o que ele vai desembolsar lá na frente. Porque eu não atendi requisito legal. Lembra que eu falei, né? Fator de risco é um perigo. Por exemplo, eu estou exposto, quando eu trabalho com máquinas, equipamentos, eu estou exposto a ruído, produtos químicos, um trabalho à altura, contato com vírus, quem trabalha na área de saúde, ou exposição a fatores psicossociais, são perigos que causam o risco. E o risco a gente mede combinando a probabilidade com a severidade. Geralmente a gente usa a matriz de risco. É uma das ferramentas para calcular isso. Mas quanto maior a probabilidade de eu ter um problema e maior a severidade, maior vai ser meu risco. E como eu sei qual que é a minha probabilidade? Como é que eu identifico a probabilidade de eu ter um problema de fator de risco psicossocial? É conhecendo, reconhecendo que ele existe primeiro. Agora, a severidade é baseada em quantas pessoas se acidentaram, quantos problemas eu tenho, quantas queixas, e aí eu consigo identificar isso aí. Então, olha só. O que diz o capítulo, o subitem 1.5 da NR1? A gradação da probabilidade deve considerar o cumprimento dos requisitos de NR e legislação. Ou seja, se uma empresa não tem o código de ética e conduta, não faz análise ergonômica preliminar, não tem um padrão de denúncia, não treina as lideranças, gente, o seu risco nunca vai ser pequeno. Porque você não cumpre o básico que a norma manda. Você vai ter um risco médio para alto já, logo de cara. Então, sem isso, vocês não estão fazendo os fatores de risco, vocês não estão reconhecendo. A probabilidade também é estabelecida com a base na chance, ou seja, quanto mais fatores de risco, ou seja, quanto mais perigos eu tenho na minha empresa, mais chance eu tenho de ter um problema de saúde mental. Quais são os fatores de risco psicossociais? Bom, vamos lá lembrar. Assédio de qualquer natureza. Eu tenho assédio na minha empresa? Eu tenho denúncia de assédio? Sim. Esse material vai ser distribuído para eles, né? Então fiquem tranquilos, vocês vão receber. Má gestão de mudanças, baixa clareza de função, baixa recompensa e reconhecimento. Você sabe que às vezes um trabalhador carrega o piano na empresa e recebe o mesmo que o outro. É injusto. Falta de suporte, baixo controle no trabalho, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, excesso de demanda, sobrecarga, aumentando a hora extra. Olha aí, o RH também. Eu tenho hora extra demais? Hora extraordinária é hora extraordinária. Hora extraordinária não pode ser todo dia, senão ela deixa de ser extraordinária. E essa é a ideia. Tanto que a CLT diz que quando eu tiver que fazer hora extra, eu tenho que justificar quando eu vou ter hora extra. E hora extra o trabalhador até gosta, mas com o passar do tempo, quando a minha vida profissional começa a competir com a minha vida
social, aí eu crio um problema, né? Trabalho remoto e tal. Então, se eu tenho esses fatores na minha empresa, um líder que não trata bem as pessoas, desrespeitoso, eu tenho fator de risco. Agora eu vou calcular se esse risco é pequeno, médio ou grande, baseado naqueles critérios que eu vou mostrar para vocês. O que o mercado hoje oferece, então? Como é que eu faço esse cálculo? Eu posso usar hoje ferramentas. Existem ferramentas, são pesquisas que são feitas com os trabalhadores. Essa pesquisa também tem que ser idônea e sem você saber o que ele respondeu. Ela tem que ter um sigilo. Então, essa pesquisa vai ser feita para cada trabalhador, nos grupos homogêneos dentro das empresas. Então, eu tenho que selecionar uma ferramenta cientificamente comprovada. Então, existem no mercado umas 3 ou 4 ferramentas que são questionários feitos por psicólogos há muitos anos e elas são cientificamente comprovadas. Verificar também qualidade, treinamento de quem vai dar esse treinamento, pode ser por aplicativo ou outro tipo. Então, o Ministério do Trabalho não fala, use esta ferramenta ou eu quero essa. O que ele diz é, não use uma ferramenta que você inventou. Use uma cientificamente comprovada através de resultados. Então, a gente tem visto que algumas pessoas estão criando um híbrido, pega um pedaço dessa, um pedaço daquela. Gente, vai demorar anos para saber se aquele sistema realmente funciona. Então, existe o HSE, o Copenhagen, né, Physical Questionnaire, que são uns famosos, então eu posso querer aplicar esses questionários. Aqui é um exemplo, ó, eu pergunto, eu tenho prazos inatingíveis? Eu tenho excesso de jornada? Posso decidir quando fazer uma pausa? Meu horário de trabalho pode ser flexível, sim ou não? Meus colegas me ajudam e me dão apoio? Sinto que sou perseguido? Bom, aí baseado naquele ranking, eu digo não, nunca, sempre, opa, aí acende um alerta. A partir de certo número, existe o problema. Então, o fator existe e a gente tem que saber qual que é a origem disso aí. E outra coisa importante, a área da medicina é fundamental. O médico do trabalho, na hora que ele faz seu ASO, seu exame médico, ele vai definir, ele vai perguntar para a pessoa, está tudo bem com você? Porque o médico, quando ele quer, ele consegue tirar informações importantes dos trabalhadores. E ele também vai dizer, olha, eu tenho muitos afastamentos que não está caracterizado como estresse, mas tem gente falando, meu Deus do céu, eu quero as férias antecipadas, que senão eu vou explodir. Gente, detectado um problema. E o médico tem que comunicar ao SESMIT, ou a empresa, falando, temos um problema aqui. Vamos saber por quê, o que deu origem a isso. Então, o médico é fundamental para a gente definir esses fatores. Então, como é que eu faço uma análise ergonômica? Então, primeiro, eu vou realizar a análise ergonômica preliminar, avaliação ergonômica preliminar. Lá eu tenho que dizer, existem tais riscos, isso acontece na minha empresa? Então, descrever as características, grupo de trabalhadores expostos, se existem os fatores de riscos, que podem ser aqueles que eu mostrei naquela lista anterior, listar esses perigos ergonômicos, aí eu vou utilizar uma ferramenta padronizada, que eu vou perguntar para o trabalhador o que ele está sentindo. Aí sim, se eles estiverem presentes, eu vou avaliar e classificar esse risco. Olha, lá disse que em determinado setor, todo mundo está reclamando de estresse. Gente, é um problema que talvez seja demanda exagerada para o trabalhador em número pequeno. Será que eu vou ter que contratar alguém ou vou ter que automatizar um certo determinado processo? Aí, quando eu definir a classificação do risco, eu vou adotar medidas de prevenção. Quais são essas medidas de prevenção? Treinar o líder, melhorar as pessoas, contratar trabalhadores. O que eu tenho visto que as empresas têm feito hoje, fala assim, vamos criar uma área de compensação, uma área de descanso, vamos pagar um Gym Pass para ele e vai ter um psicólogo. É importante? Sim, mas isso não resolve o problema. Isso resolve as consequências do trabalhador. Eu tenho que eliminar a origem. Por que ele está ficando estressado? Isso é bom para reter talentos e profissionais, mas isso não resolve o problema. Eu minimizo as consequências, né? Eu tenho que ir fundo no problema. E aqui eu fiz um exemplo. Peguei um PGR fictício, então está lá. É uma consultoria, assessoria que dá assessoria a clientes. Pode ser de marketing, de medicina, jurídico. Então eu tenho lá. Eu tenho o risco, o fator de risco, sim, eu tenho um problema psicossocial. Excesso de demanda no atendimento a clientes. O pessoal sai estressado, tem que fazer hora extra porque não consegue atender todo mundo. Estresse, esgotamento, depressão, doença. Aí eu tenho lá um número de 6 empregados no total, e eles têm uma pausa por período. Como é que eu resolvo isso agora? Como é que eu vou dar uma medida de proteção? Então, eu tenho elevada carga de trabalho, excesso de trabalho, muitas horas extras, exigência alta, cobrança, tal. Perfeito. Então, eu tenho aqui que eu identifiquei
que a probabilidade de eu ter alguém esgotado, cansado, é alta. Opa! E a severidade considerável, ou seja, eu tenho um fator de risco psicossocial que cria um risco alto. O que eu faço para tratar? Olha, eu não tenho análise ergonômica preliminar, minha avaliação, poxa, eu devia ter feito, não conformidade. Eu crio uma matriz de risco e eu vou orientar o PCMSO. Aí agora eu vou no plano de ação. Qual seria o plano de ação? Olha aqui uma das medidas que eu sugiro. Adotar pausas de 10 minutos para cada hora trabalhada. Nossa, você fala com um gestor de RH? Absurdo! Ele vai ficar mais tempo descansando do que trabalhando. Agora eu vou dizer para vocês. Quem trabalha de verdade, hoje eu dou consultoria para empresas, eu entro em escritórios, entro em empresas, está cheio de gente na frente do computador que ele não está trabalhando. Eu vou dizer para vocês, 80% não estão trabalhando. Por quê? Porque o ser humano não consegue. Nós precisamos de pausa. Quando eu era fiscal, eu tinha uma empresa que ela proibia a pessoa de ir mais de uma vez no banheiro por período. Gente, se eu fosse gestor hoje, olha, uma copa com um café, vai tomar água, levanta. Vai tomar café, vai conversar com seus amigos. É importante essa pausa, melhora o teu estado físico e mental, e você entra concentrado para conseguir trabalhar mais. Então as pessoas falam, nossa, 10 minutos por hora. Gente, o trabalhador faz 20 por hora de descanso sem você saber, que ele não está produzindo nada. Então essa é a realidade crua e nua. É uma pesquisa que eu vi agora muito legal, ele fala que o ser humano consegue ter 20 minutos de atenção plena. A partir disso, a curva de retenção cai. Eu estou falando em 1 hora. Por incrível que pareça, se eu der mais intervalos, eu aumento a produtividade da minha empresa. Bom, aí vai. Medidas de controle, ó. Evitar trabalho sozinho em lugares... Eu fiscalizei uma vez a Sabesp e um trabalhador ficava 2 quilômetros dentro do mato, na captação de água, sozinho, trabalhando o dia inteiro. Eu falei, como é que pode? Eu falei, não dá. E se ele tiver um mal súbito e ele ficar sozinho? Não dá, não dá. Isso é um problema, um fator de risco. Ao garantir níveis adequados de tempos e prazos para entrega e produção, olha, você fala sexta-feira para o teu subordinado à tarde que você quer segunda-feira o relatório pronto. Isso é sacanagem. Você esperou a sexta-tarde para lembrar ele que segunda-feira aquilo tem que ficar pronto, ou você está dizendo, você vai trabalhar o fim de semana agora. Não é isso que a gente quer, tem que planejar. Flexibilizar trabalho ou rodiziar tarefas, atribuir tarefas de acordo com a experiência e capacidade de cada um, que aí você vai ter melhor produtividade, ao garantir que as horas de trabalho sejam previsíveis e suporte de períodos de pico de carga. Um exemplo, eu tenho trabalho excessivo, o que o comércio faz no fim do ano? Contrata vendedores extras, né? Então eu consigo diminuir essa demanda. Então isso é importante. E sempre lembrar que o trabalhador tem que ter vida laboral e vida social. Eu não posso interferir, ligar no celular para ele de domingo para uma demanda. Não é correto, a não ser que ele seja um diretor, um gerente. Bom, e como é que essa fiscalização vai ser feita? Como é que acontece a fiscalização? A inspeção de trabalho no Brasil é feita através dos auditores fiscais de trabalho. Hoje, entraram mais agora 850 nesse último concurso e a gente tinha 1.200. Então, nós não temos 2.000 auditores. Em 2009, eram 3.900 auditores. E naquele tempo tinha engenheiros, médicos e os da área administrativa. Agora são genéricos, né? Então, o que acontece? O número de empresas que são realmente fiscalizadas é pequeno frente ao universo de empresas, porque o auditor ele tem um número pequeno, ele tem uma demanda, só que as coisas estão mudando. A fiscalização hoje, na maioria das vezes, está sendo e vai ser indireta. Ou seja, a chance disso aqui tudo ser fiscalizado dentro do ano aumentou demais, mesmo diminuindo o número de auditores. E nós temos aqui uma ferramenta, né, que é o domicílio eletrônico trabalhista. Toda empresa é obrigada a ter isso aí. Então, e um responsável. O fiscal vai pegar lá uma relação de empresas e vai mandar para ela, olha, aqui está a notificação de documentos que eu quero receber. E vai acontecer, a partir do dia 26, se preparem. Vai acontecer essa demanda alta. E quem serão os primeiros? Aí vocês vão ver. Alguns dados interessantes. Então, toda empresa tem que ter esse DET aqui, né? Que é onde vai ser feita a relação. Onde os autos de infração vão ser emitidos, onde vai acontecer a demanda, a notificação por documentos e assim por diante, tá? Bom, domicílio eletrônico trabalhista é uma plataforma do Ministério para fazer intimações, atos administrativos, solicitação de documentos,
100% digital, então vai ser essa ferramenta que vai evoluir, que vai fazer a coisa crescer aí no ambiente. Bom, vocês, para quem não tem, fica aqui o link, o site para fazer essa notificação, porque toda empresa agora, independente do tamanho, e mesmo que não tenha funcionários, tem que ter isso aqui. Bom, vamos lá. Carreira da Auditoria Fiscal do Trabalho. É uma atividade típica do Estado, tem poder de polícia, nós auditores fiscais temos poder de polícia, a gente pode aprender, solicitar reforço policial, Polícia Federal, Polícia de Trânsito, para que a gente consiga. Imagina, se eu quiser entrar numa empresa e eu for barrado, eu entro com a polícia. Nós temos poder de polícia nesse caso. Está baseado num item lá da Constituição Federal, e nós temos uma subordinação técnica e administrativa. Então, nós temos que produzir, temos que mostrar que temos produção, que a gente fiscaliza, que a gente tem retorno, né? E a gente tem que demonstrar também que conseguiu melhorar as instalações na empresa após a fiscalização. Toda a competência do auditor está no ritual da inspeção do trabalho, que a gente chama de RIT. E nós temos aqui os documentos. Por exemplo, nós temos alguns instrumentos que são termo de notificação, então a gente pode notificar uma empresa solicitando, através de prazo, documentos ou melhorias, o auto de infração, que vai gerar uma multa, e embargo e interdição. Embargo é paralisação de uma obra inteira. Interdição é interdição de uma máquina ou uma atividade, quando caracterizado grave e iminente risco, que a gente verificar. Bom, nós podemos inspecionar as empresas, qualquer uma, apreender e analisar documentos. A gente pode falar, olha, eu quero folha de pagamento, eu quero cartão de ponto, eu quero registro, eu quero PGR, eu quero PCMSO, eu quero tudo. Eu posso e tenho a obrigação e o direito de pegar. Posso interrogar pessoas, fazer análises, falar com profissionais dentro da empresa, eu posso notificar, lavrar termos, que é o de notificação, auto de infração, e assim por diante. Então, termo de informações, e essas ferramentas é que a gente busca impor para o empregador que ele cumpra os requisitos normativos, não só normas regulamentadoras, mas como toda a CLT. Então é importante, o auditor fiscal está lá para fazer com que a empresa cumpra. Nós somos o radar que fica na rodovia. A rodovia está escrito que é 120 km por hora. Todo mundo anda a 180. Na hora que passa na frente do radar, anda a 90. Não vai ter crédito, tá? Não adianta ir menos. Aí vem. Quando que eu posso fazer o critério da dupla visita? Muitas vezes, quando a gente fazia uma autuação na primeira visita, o jurídico fala, não, o auditor se engana, se equivoca, porque ele tinha obrigação de notificar primeiro. Como é que funciona isso? Nós podemos, sim, fazer uma notificação na primeira inspeção. Então, a primeira visita é para orientar, e a segunda é realizada após determinado prazo. Então, dou uma notificação, olha, regulariza isso, melhora isso, recolhe aquilo, faz isso. Agora, quando a dupla visita é obrigatória? Só nesses casos, hein? A dupla, o critério da dupla só funciona para estabelecimentos ou locais de trabalho recentemente inaugurados. Empresa é nova. Quando ela é nova, eu tenho que usar o critério da dupla visita. Eu nunca vou autuar primeiro, eu vou notificar dando prazo para regularização. Quando uma nova legislação é implementada, ou seja, a partir de 26 de maio, nós teremos uma nova legislação com relação aos fatores de risco psicossociais. Maio, junho, julho, agosto. Somente dia 26 de agosto, o auditor vai poder autuar na primeira visita. Nesses 3 primeiros meses, ele vai ter que notificar a empresa para regularizar os fatores de risco psicossociais. E pequenas empresas, microempresa, empresa de pequeno porte, não pode ser autuada na primeira. Ou qualquer empresa com até 10 empregados. Então, empresa com até 10, até o senhor comentou, né, que tem uma empresa com 10, essa aí nunca ela vai poder ser autuada na primeira visita. Vírgula, a não ser que... A gente vai mostrar já. E quando eu posso dar um auto de infração na primeira visita? Em quando? Tirando aquilo que eu sou obrigatório, quando eu quiser. O auditor faz isso porque é uma coisa individual. Ele tem autonomia para autuar a hora que ele quiser. Baseado no quê? No histórico da empresa. Se ele sabe que a empresa é ruim, até pelos colegas ou até pelos dados que a gente tem, a empresa não pode ser notificada mais. A gente sabe que ela já foi multada. Quando é reincidência, se eu notifico, dou um prazo, autuo, retorno, ela continua irregular, e eu vou dar o auto de infração. Naquele mesmo item que ela descumpriu. Lembrando, né, na reincidência, o empregador não pode solicitar a redução do valor, né?
Gravidade. Quando o fato é muito grave, gente, não tem jeito. Vou autuar na primeira, não é possível. Gente, imagina só, uma máquina com movimento rotativo sem a proteção, onde o trabalhador pode pôr a mão lá e morrer, ou ter uma amputação de braço. Poxa, não dá. Além da interdição, eu tenho que fazer o auto de infração. E quando eu considero aquilo pedagógico, imagina, eu peguei uma empresa com 30 não conformidades, eu falo, eu vou dar 3 autos de infração, para ele perceber que a coisa é séria, aí eu dou um prazo para o restante das não conformidades. Vocês percebem que o auditor fiscal tem uma autonomia muito grande. Ele pode... Então, tem, né, a gente sabe, auditores mais criteriosos. Ah, tem pergunta aí já? Agora. Ô, Jean. Oi, oi. Oi, oi. Tudo bem? Oi. Oi. Alô, alô? Opa, maravilha. Ei, ei. Deixa eu abrir aqui a caixa de perguntas aqui, então. Jean, referente a essa decisão individual aí, né? Nós já tivemos caso aqui em Mauá, por exemplo, do auditor vir e pedir algumas coisas, que é, sei lá, um exemplo, né? Uma análise ergonômica do trabalho, ele pediu para retirar todas as fotos. E o nosso entendimento do mundo que a foto, a imagem é o que relata ali a posição, a postura, e é um fator primordial para fazer uma análise ergonômica do trabalho. E ele falou assim, ó, eu quero que tire todas as fotos, o laudo de instalações elétricas também ele pediu, a norma não fala que tem que ter foto, então eu não quero foto. Aí, beleza, a gente não quis confrontá-lo, né, por receio, né, e aí a gente foi lá, fez um documento, tiramos todas as fotos e mandamos para ele aceitou. Mas a gente também vê que na norma também não fala que não tem que ter. Quando é essa decisão individual, qual que é o caminho, né? A gente atende, a gente briga, a gente questiona, bate de frente, como que funciona nessa decisão individual do ser humano que está ali fiscalizando? Boa pergunta, Paulo. Primeiro, você vê, existe um fator, eu não vou fazer uma crítica, mas assim, tem colegas que por desconhecimento técnico, eles acabam sendo mais arrogantes e fazendo pedidos um pouco absurdos para mostrar autoridade. Isso acontece em qualquer campo. Cara, retirar uma foto de um lado é um absurdo aqui entre nós. A foto reforça, né, melhora o entendimento de quem está fazendo aquilo. Você fez certo. Olha, entregou para ele aquele documento, mas você vai usar o seu com foto. Então, nesse caso, para não criar... Mas se ele, por exemplo, pedir uma coisa absurda, gente, você tem que entrar com... Aí sim, vamos chamar o jurídico, entrar com uma ação, primeiro, de contestação do que ele pediu, né? E considerando insubsistente aquele pedido, aquele auto, e em alguns casos, teve um caso, um amigo meu, que ele interditou um elevador de obra e falou, olha, está interditado. Só que aí você solicita a suspensão da interdição do elevador. E a obra parada 1 semana, eles entregaram. Ele achou que ele tinha que voltar na obra a hora que ele quisesse. Ele ficou 1 mês sem ir lá, tipo, punindo a empresa. A empresa entrou com, como é que chama? O mandato de segurança, o elevador voltou a funcionar e esse auditor estava correndo o risco de sofrer um processo administrativo porque ele parecia uma vingança que ele estava fazendo, não era um aspecto técnico. Ele já tinha feito a solicitação de interdição e a correção foi feita, olha só. Até orientei o meu amigo, vai lá e faz a suspensão oficial que você vai responder o processo. Então, está vendo, o auditor fiscal tem muito poder sim, mas ele não pode extrapolar desse poder. Isso daí parece picuinha, né? Tira a foto. Gente, é uma boa prática que deveria ser elogiada, né? Para até que um leigo, ou até o técnico, uma ilustração fotográfica, melhora, né, a compreensão daquele laudo, daquele sistema. Absurdo. Como eu já tive também auditores que realmente orientou, acompanhou, fez 3, 4, 5 visitas, também foi louvável essa atividade, mas normalmente a gente tem essas imposições. Paulo, então, a maioria das empresas, quando eu fiscalizava, no final da fiscalização, quando eu encerrava, eu recebia elogios. Eu falava, olha, foi boa a sua vinda, que a gente melhorou alguns aspectos de segurança que a gente, alguns desconhecia e outros a gente sabia, mas estava protelando, que podiam causar graves acidentes. Ou até, por exemplo, excesso de ruído com não tratamento que ia causar danos, perda auditiva do trabalhador e um processo depois administrativo. Gente, uma aposentadoria especial onde eu não recolho o adicional do seguro acidente, gente, é um problemaço. Então, a maioria das empresas entendia a fiscalização como
possibilidade de melhoria lá dentro. Às vezes um auto de infração, outro, mas o valor do auto de infração é o menor, é nada, é irrisório. O problema é que esse auto de infração ele pode ser utilizado pelo Poder Judiciário para imputar culpa no empregador em caso de acidente, porque a empresa não cumpre requisito legal, não treina, não orienta, não faz. O INSS pode entrar isso para fazer uma ação regressiva, onde a empresa tem a obrigação de implementar as normas, e no Poder Judiciário eu tenho que lá mostrar que eu fiz o máximo possível dentro do meu entendimento para poder melhorar. Se você não tiver isso, você vai se prejudicar. E o pior de todos, o Ministério Público do Trabalho, que ele vai entrar com uma ação civil pública, ou um TAC. Esse valor da ação civil pública é proporcional ao tamanho da empresa, poder da empresa. Eu peguei um caso do Rodoanel, no lote sul, que eram 5 empresas construtoras, a ação civil pública, depois de 2 mortes, foi de 25 milhões de reais. Não era melhor ter investido 500 mil em segurança? Então, as empresas, às vezes, não entendem. Então, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, essas associações estão lá para lembrar que segurança e trabalho é um valor, porque eu estou tratando de vidas e de saúde de outras pessoas. Pessoal, está aberto para perguntas, tá? A gente vai ter no decorrer da palestra, quem tiver à vontade, o microfone está aqui. Fica à vontade aí, tá? Então, outra coisa, o auto de infração deve ser lavado quando? Gente, não tem jeito, eu tenho que lavrar o auto. Reincidência, como eu falei. Cara, eu já autuei essa empresa, voltei, ela descumpriu o mesmo requisito, não tem mais notificação. Tem que ser lavrado o auto. Fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Vou contar um caso. Uma vez eu estava fiscalizando uma obra, que era um retrofit, era um prédio antigo, e quando eu entrei na obra, eu vi um monte de cabo elétrico que terminava lá numa ferramenta e tal, e não tinha o trabalhador. Mas eu vi que tinha argamassa. Falei, gente, esconderam trabalhadores aqui. Aí eu andei o prédio inteiro e não achei esses caras. Falei, cara, onde que eu vou achar esses caras? Eu vou sair pelo fundo. Não, não saia pelo fundo. Ah, fala isso para o auditor. Agora que eu vou sair pelo fundo. Aí quando eu saí, tinha uns 10 trabalhadores sentados na calçada. Eu falei, gente, onde que tem um lugar para tomar um café? É ali, pode ir lá. Falou, vocês estão fazendo aqui? Tem um fiscal do trabalho aqui, nós não tem registro. Então eles foram autuados, além pela falta do registro em carteira, por resistência ao embaraço, à fiscalização. Né? Eles quiseram achar um subterfúgio para enganar o fiscal, mas a gente ia descobrir. Acidente de trabalho fatal. Morreu o trabalhador, não tem jeito. Vai ser aplicado quantos autos de infração forem necessários pelos descumprimentos dos requisitos. Condição de trabalho análogo a escravo e trabalho infantil. Não tem jeito. Tem que dar auto de infração. E falta de registro de empregado. Não dá para dar prazo para regularizar. Falta de registro na carteira ou atraso de salário ou de fundo de garantia. É auto de infração sempre. Então, a gente tem que entender isso, né, para não brigar, às vezes, né, juridicamente, porque está na CLT e está no ritual da inspeção do trabalho. Olha, empresas com mais afastamento serão alvo de ação fiscalizadora, com relação aos fatores de risco. Quais são as empresas, qual o ramo de atividade que mais afasta trabalhador por problema de saúde mental? Qual que vocês acham? Saúde, telemarketing? Hã? Banco, nossa, parece que nós combinamos. Teleatendimento, banco, serviço de saúde. Só que isso é passado, vocês acreditam? Esses 3 ramos foram superados por outros ramos de atividade. Lembra que eu falei que um banco levou 70 milhões de multa, outros, eles aprenderam na marra a melhorar. Então, nas inspeções, o auditor fiscal vai ver dados de afastamento, isso o auditor fiscal tem no celular. A gente põe o CNPJ da empresa, a gente sabe CAT, a relação, o fator de risco que ele tem no FAP, a gente sabe tudo da empresa. A gente tem o retrospecto da empresa no nosso celular. E o computador lá também. Então, a gente sabe quais as empresas que vão ser fiscalizadas. Então, com relação à ansiedade e depressão, a gente pode entrevistar os trabalhadores, analisar documentos, identificar tal. Então, teleatendimento, banco e serviço de saúde eram os prioritários. Vão continuar sendo. Mas, por incrível que pareça, eles foram superados por vendedor do comércio varejista, loja, supermercado, o que for. Eles estão tendo mais afastamento, problema de saúde mental, que hoje que banco, telemarketing e saúde. Por incrível que pareça. Eles conseguiram superar. Não porque eles pioraram muito, mas que os outros melhoraram. Faxineiro, auxiliar de escritório, assistente administrativo e alimentador de linha de produção. Então, qualquer fábrica. Então, gente, a gama de empresas que vão estar dentro
da ação fiscal é gigante. E os auditores fiscais estão recebendo treinamento, orientação para isso. Eu, né, vou dar o treinamento de trabalho à altura em agosto para eles. E esse é o grande problema. Naquele DET, vocês vão receber essa notificação pelo computador. Apresentar o documento com prazo de tal. O que eles vão perguntar? Avaliação ergonômica preliminar. Código de ética e conduta. Sistema de recebimento de denúncia. Orientação das lideranças. Pesquisa utilizada para identificar problemas na natureza. Vocês têm isso hoje? Se não tem, se preocupem. Está no prazo. Eles vão solicitar tudo isso. Vocês viram? Ninguém vai te autuar agora, mas ele vai dar um prazo de 30 dias. Se você não fornecer isso em 30 dias, ele vai poder autuar você? Sim. Depois do período de notificação, se não cumprido, o auto de infração pode ser lavrado. Meu Deus do céu, e agora, hein? E agora? Os autos de infração mais lavrados em 2024, para vocês terem ideia, é deixar de realizar a avaliação ergonômica preliminar. Toda empresa, independente do tamanho e porte, tem que fazer. A avaliação ergonômica preliminar não precisa ser feita por um ergonomista, mas eu tenho que identificar lá os fatores. Eu tenho uma cadeira que não atende os requisitos da norma, 5 pés, apoio lombar, a parte do assento, regulagem de altura. Eu não tenho isso? Gente, eu tenho um problema ergonômico. Então eu vou lá e oriento o meu empregador, vamos ter que substituir as cadeiras. Eu tenho jornada excessiva, está tudo escrito lá. Então é aí que eu identifico os meus fatores de risco para poder começar a implementar o PGR. E depois, deixar de entregar no inventário de riscos do PGR os resultados da análise ergonômica preliminar. Às vezes eu até tenho, mas ela não fez parte. Ou seja, os fatores de risco psicossociais já tinham que entrar no meu PGR. E agora, a partir do dia 26, reforça essa necessidade. Vocês estão com medo? Não é para estar. Um susto, tá tudo bem. Mas agora a gente tem prazo ainda para fazer isso. Então, busquem profissionais que possam ajudar vocês. Elaborem análise ergonômica, né, preliminar, é necessário. Essa análise ergonômica preliminar, em determinados casos, eu tenho que fazer a avaliação ergonômica, né, do trabalho, que é mais aprofundada através de um ergonomista, quando alguns fatos ultrapassam aí uns problemas. Mas essa avaliação ergonômica preliminar, todas as empresas têm que ter. E o que o Ministério do Trabalho quer, por exemplo, o grande problema não é você botar, eu tenho um problema de fator de risco porque o cara está brigando em casa com a família. Você não é o responsável. Então não vai colocar isso no PGE, que você está assumindo um problema que não é seu. Mas como eu fico sabendo disso? Com um médico que fez a entrevista, com um líder que sabe conversar com os trabalhadores e ter essa informação. Ele fala, olha, o que aconteceu com você? Você está diferente? Você sempre foi alegre? Ele tá, estou separando em casa, um problema litígio e tal. Opa, então eu comunico, eu sei que esse problema existe e vou tentar ajudar, mas não é um problema da empresa. Isso não pode ir no PGR, né? Então isso é importante. Ou seja, o que o Ministério faz? A legislação não exige que a empresa tenha todos os riscos resolvidos. Ela não quer que você seja uma empresa perfeita, organizada, mas ela exige que ela demonstre diligência, método de governança. Eu identifico os problemas, os perigos, os fatores de risco e coloquei no meu plano de ação buscando mitigar, minimizar ou eliminar esses riscos. Então, em fiscalizações e ações judiciais, o maior passivo nasce na ausência de método, não na existência do risco. Imagina, eu tenho gente que está se afastando por problema de saúde mental, mas eu não identifiquei isso na empresa, eu pus que não existe fator de risco, opa, aí que está o problema. Então a gente tem que ter essa noção, né, e a consciência de que se existe fator de risco, eu tenho que relacionar. Hoje mais uma coisa que nós até conversamos um pouco antes para trazer para os associados e os convidados aqui, teremos aí 850 auditores fiscais, e se eles forem divididos aí nas subsecretarias, né? Eu acho que aqui em Mauá a gente vai ter uns 10 novos. Olha, a Grande São Paulo vai ter mais de 90. Então, Mauá, eu entendo que a gente vai ter isso aí, uns 10 a 15 novos auditores. O que você orienta, como você perguntou aí, vocês estão com medo? Né? A gente vai ter esses caras, já estão soltos aí, né?
Como que nós devemos nos comportar para receber esse auditor fiscal? Como que é a conduta? A gente tem que chamar a doutora Carla, a gente tem que chamar o Jean para dar uma ajuda. Talvez a doutora Carla pudesse dar um treinamento, falar, olha, como que eu atendo a auditoria? Bom exemplo, olha só. O que acontece? Eu vou dar um exemplo de 35 anos de atividade. Quando eu entrava na empresa, na recepção, eu tinha uma ideia do que eu ia encontrar lá dentro. Olha que incrível. 95% a gente acerta. Uma recepção ruim. Que eu digo ruim não é só aspecto físico, porque o aspecto físico importa. Você vê uma recepção ruim, feia, suja, você fala, poxa, o trabalhador não tem uma cadeira ergonômica, tem um funcionário para atender 10 que entram lá, você fala, opa, aqui tem problema. E o jeito que ele fala, olha, eu sou auditor fiscal do trabalho. Ah, você é técnico ou engenheiro? Técnico. Ele acha que você é técnico de segurança do trabalho, não auditor fiscal. Ele não tem noção, ele não foi orientado. Fala, não, fala que é fiscalização e eu preciso falar com alguém. E você fica meia hora esperando alguém te atender. Gente, eu relevo isso porque eu vejo que às vezes o problema é do porteiro. Mas a maioria dos auditores, se você fez ele esperar, a ideia é o que eles estão alterando lá dentro da fábrica para não enxergar. E já aconteceu. Então, sejam diligentes. Entra logo na empresa. Se for sentar esperando, esperar no RH ou no SESMIT, não deixa o auditor ficar esperando. E outra coisa, cara, eu ficava bem impressionado. Quando eu entrava numa empresa, me oferecia um capacete de visitante limpo, cheiroso, e me dava um crachá que o verso estava escrito, olha, as regras de segurança, não ande sozinho na empresa, respeite as... Gente, essa empresa é organizada. Isso aqui já comecei a ter uma boa impressão. 99% das empresas não faz isso. Então a impressão quando a gente entra já é ruim. Aí a primeira coisa que eu fazia, eu quero ver refeitório, sanitário e vestiário. Quando é ruim, a empresa é um esgoto, é horrível. Tá? O relacionamento, instalações sanitárias, vestiário e refeitório, quando é ruim, a empresa é horripilante. Então a gente começa sempre por aí, eu quero ver a área de vivência. Gente, isso aqui eu já sei. Hoje eu vou ter que dar auto de infração. Não só na área de vivência ali, mas no resto da empresa. E o jeito como a gente é tratado. Quando alguém tá lá uma auditoria fiscal do trabalho, eles mandam alguém do administrativo te acompanhar. Você começa a se sentir irrelevante. Gente, você pode ser embargado, interditado. Você pode levar vários autos de infração. Gente, manda alguém importante te atender. Se for técnico de segurança, junto, mas alguém junto. Já aconteceu, por exemplo, em obra, eu fui numa obra e o engenheiro da obra estava lá e falou, por favor, nos acompanhe. Eu estou muito ocupado agora, eu vou mandar o menino te acompanhar, o almoxarife. Eu falei, o quê? Eu não vou com o almoxarife. Não estou desdenhando nem a importância, mas o que ele conhece do processo produtivo? Eu quero alguém... Ele mandou o mestre. Na hora, eu dei 18 autos de infração, só que na hora de assinar, eu falei, tem que ser o engenheiro que vai assinar. Ele falou, e se eu não assinar? Eu dou 19. Aí ele falou assim, você me ferrou aqui, hein? Você se ferrou, não fui eu que te ferrei. Quando você passa no sinal vermelho, a culpa é tua ou do semáforo? Falou, o problema foi seu, não fui eu. Então você se ferrou, porque a tua empresa é ruim, você é um mau gestor, você desdenha da fiscalização e agora você vai ter que fazer o que você teve um ano antes da fiscalização, você vai ter que fazer em 30 dias os itens ainda irregulares, senão eu volto, você vai receber a multa em dobro. Tá vendo? Não deixa o auditor ficar nervoso. O primeiro fator de uma auditoria fiscal é impessoalidade. A gente não pode se deixar levar por fatores. Mas, gente, é difícil, na hora H, você não levar isso em consideração. A impessoalidade é fundamental. Eu respirava fundo, nunca brigava, nunca levantava a voz. Mas, cara, eu tinha a caneta. Para que gritar? Ô, Jean, outra pergunta, você falou em 30 dias, a gente tem enfrentado prazos de 10 dias, 20 dias, 30 dias, aí a gente solicita para a doutora Carla fazer uma dilação de prazo. Como que funciona? É aquela decisão individual também? 10, 20, 30? Olha, o máximo de prazo que a gente pode dar, de acordo com a ritual da inspeção, são 30 dias com mais 30 prorrogáveis. Então, 60 é o máximo que a gente pode fazer. Agora, esse prazo pode ser aumentado, quer dizer, no meu tempo era o seguinte, era até 30 dias. Para eu conseguir 60, eu precisava da intervenção do sindicato também solicitando. Hoje, não sei se mudou alguma coisa, eu preciso até avaliar. Mas 60 dias era o prazo máximo. Mas, em algumas circunstâncias, com relação ao NR12, a gente tinha lá uma espécie de um termo de ajustamento. Eu podia dilatar o prazo até um ano para regularização, porque são fatores que envolvem muitos
muita verba, né, para você mexer numa máquina. Então isso era aceitável. Mas vocês têm que ser diligentes, gente. Quando você notifica, tem que ser real, sabe? A justificativa tem que ser real. Se você dilatar o prazo, solicitar a dilatação, eu geralmente dava porque eu queria ver o resultado e sabia que às vezes empresas menores têm problemas financeiros. Então, a minha ideia era a seguinte: poxa, eu quero sair dessa fiscalização com quase tudo regularizado, que essa vai ser a minha satisfação. Mas na maioria das vezes você via que era, principalmente quando vendia advogado. Vem aquele negócio, você vê que é padrão. Eu recebi 10 iguais. Falei, nossa, não teve justificativa lógica aqui, eu não sei se eu vou conceder. A gente pensa bem. Então tem que ter justificativa. Ó, em virtude da demanda do mercado, fica difícil comprar tal peça. Eu preciso de um projeto de um especialista que vai demandar mais tempo. Gente, são solicitações, são realistas. Né? Dizendo, é pouco tempo o quê? Você teve a vida inteira para fazer, né? Então, a justificativa tem que ser muito técnica e realista. Cara, boas perguntas, hein, Paulo? Veio preparado, né? É de todo mundo essa dúvida. Perguntas? Mais uma ali. Olha, lembrando, hein, o valor do auto de infração hoje, que ele está congelado, o valor é R$6.000 que custa o auto de infração mais caro, o mais alto valor. Se você pagar no prazo, você tem 50% de desconto. O valor da multa é o menor, mas isso vai estar no teu currículo, hein? A Previdência, o Ministério Público do Trabalho, o Poder Judiciário pode pedir esses autos, isso que vai acarretar o grande problema. São provas materiais que você deixou de fazer o que era necessário, que pode entrar isso num processo criminal, uma ação regressiva do INSS, uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. Olha que coisa. O poder do auto de infração, né? A minha dúvida Pode falar que a voz está... A minha dúvida é referente ao assunto até anterior, né? Eu não sabia se tinha aberto a perguntas ou não, mas o que acontece? O nosso PGR a gente faz anual. A análise ergonômica preliminar, ela tem que ser feita anual ou ela tem algum vencimento? Por exemplo, a cada 2, 3 anos, se dentro da empresa, de repente, não faz muita mudança em relação à parte ergonômica. Nem no PGR, nem na avaliação ergonômica preliminar existe prazo. PGR fala o seguinte: a cada 3 anos ele tem que ser reavaliado, não que eu vou ter que fazer de novo. Ou se ocorrerem alterações, elas têm que ser imediatamente feitas. Então eu não preciso fazer o PGR inteiro. Imagina, eu tenho um setor lá na minha empresa, uma parte de manutenção, a gente trocou uma máquina, melhorou o ambiente, coloquei um exaustor novo, reduzi ruído, eu vou lá, refaço e mexo no PGR, naquele capítulo, naquele requisito. Então não existe... Por exemplo, fazer o PGR a cada ano não é necessário também. Não existe, a norma não fala isso, ele fala que tem que ser reavaliado. Reavaliar é o seguinte: tem alguma coisa diferente aqui? Geralmente ele tem que ser reavaliado porque você pôs um plano de ação, né? No plano de ação, imagina, eu coloquei criação de intervalos na jornada. Poxa, aquele intervalo melhorou o problema? Aí eu vou dizer que aquele meu risco que era substancial virou moderado ou baixo. É isso que eu faço, a reavaliação no caso. É porque um problema que a gente tem muito, às vezes, é na empresa de segurança do trabalho, que às vezes presta serviço para a gente, fala que tem que ser anual, e a nossa briga, às vezes, está sendo essa, entendeu? Sabe por quê? O PGR era assim, e o pessoal acho que não leu a norma, ou tem a intenção de vender um produto para você, né? Isso vale não só para a segurança do trabalho, às vezes na medicina, eles solicitam vários exames médicos que não são necessários, mas eu ganho quando eu cobro isso para você. Por isso que tem um item no PCMSO que diz, exames, como chamam? Tem um exame complementares, eles têm que ser justificados. Por que você está pedindo isso? Né? Então é importante, não existe prazo para fazer o novo PGR, tá? Quem solicita a cada ano, porque isso, ele está ainda com a mentalidade do PPRA. Bom, obrigada. Atualização do PGR agora. Tem empresa que quer fornecer, tipo, psicossocial em todos os setores, sem avaliar. Às vezes é errado também, né? Tem que ter avaliação. Às vezes tem setores que não tem o risco psicossocial e tem setores que sim. Por exemplo, imagina só, na tua empresa tem algum setor que não tem ruído? Ruído não existe, eu não vou fazer avaliação ambiental, acabou, morreu o assunto. Agora, tem lugar na sua empresa, você faz a pesquisa, se o ambiente está harmonioso, não tem excesso de jornada, a demanda está aceita. Gente,
fator de risco psicossocial é inexistente. Como você não tem ruído naquele setor, eu não tenho fator de risco. Não vou fazer nada, não vou escrever nada no meu PGR. Morreu. Agora, onde ele existir, ele tem que ser identificado e tratado. Porque tem empresa que estão querendo vender assim, colocar o psicossocial em tudo, tipo um textinho pronto, aí fica meio A complexo. Auditoria Fiscal do Trabalho vai ver isso. Quando você falou texto pronto, a gente fazia isso. A gente vai lá e falou, isso aqui tem script. Não foi feito de verdade. Como o PGR que cada ano troca. Eu falei, mas que é isso? Mas quem é que está pedindo isso para você? Não existe, né? Ele não tem prazo anual. Espera aqui. Essa questão de quererem vender o psicossocial para toda a empresa, é daí que vem o mapeamento de risco, certo? Onde a gente vai fazer as perguntas, o questionário, Você faz com aquele base nas respostas, certo? Do questionário, que a gente vai avaliar quais os setores que estão ali com risco elevado, onde a gente vai aplicar as medidas. Acho que é isso. O né? RH sabe, por exemplo. O RH sabe. Imagina só, nessa pesquisa, tal setor tem um estresse lá. A gente sabe que tem um líder que ele reclama, ele xinga, ele fala alto. Esse chefe vai ter que ser chamado e falar, olha, você vai ser orientado, isso pode implicar em sanções para você, isso vai complicar o nosso PGR, porque nós estamos criando fatores que podem... Gente, a novela não existe porque inventaram, ela retrata a vida real, né? Tá cheio de déspota, tá cheio de maluco sendo chefe aí, né? Isso vale para presidente, da República, vale para todos os campos de atuação, né? Tá cheio de gente maluca aí, né? Então a gente tem que avaliar bem isso aí. Você passa o teu... Ah, não? Tá bom. Alguns CIDs já estão relacionados a alguns finais das empresas? Hã? Ah, tá. Alguns CIDs já estão relacionados ao CNAE das empresas, referente às questões dos riscos psicossociais? Por exemplo, o F. O CIDF, Ele é genérico. Ele é mas genérico. no Ministério do Trabalho, na Previdência, a gente sabe, por exemplo, que atendimento a público na venda de varejo é um problema. Você está vendo? O fator de risco psicossocial está na empresa, mas não é gente da empresa, é o público. Tem gente ignorante, gente que xinga, gente que briga, gente que fala demais. Pois pessoal que trabalha em aeroporto, viu quando o avião atrasa? Que culpa tem aquele atendente que está ali que está avisando, o avião não vai sair mais? Tem gente que braveja, xinga, eu já vi absurdos. Quer dizer, a culpa, mas o fator é do trabalho. Uhum. Então ele tem que ser orientado a ser zen, sair de perto, ou entrar por um ouvido. É difícil, é difícil. Pessoas diferentes reagem diferente, né? De forma diferente a situações diferentes. Então, são problemas. E o mundo hoje está muito ignorante. Briga de trânsito, falta de educação, falta de cortesia. Gente grita, gente ouvindo música alta. Gente, as pessoas estão mais mal educadas ultimamente. Isso afeta as pessoas. Eu não gosto de gente falando alto no celular perto. Eu saio, eu estou escutando a conversa dele, não me interessa. Então, isso é um pequeno exemplo, né? Mas um gestor falou, não interessa, olha, eu vou dar um aumento, poxa, aquele trabalhador está... Cara, merece um prêmio, esse cara merece ser recompensado, ele não é qualquer um. No funcionalismo público, todo mundo é igual. Você carrega o piano ou faz nada, é o mesmo salário, não tem jeito. Quando existem os riscos apontados dentro do PGR, dos riscos psicossociais, uma dúvida que eu tenho ouvido geral na área da segurança é: quem vai cuidar dessas pessoas? É o psicólogo? O psicanalista pode atender? Excelente pergunta, excelente. O que o Ministério do Trabalho quer, é importante a figura do psicólogo. Se ele estiver lá, quiser ajudar, é bom. Mas eu tô tentando diminuir as características que ele tem. Mas o problema é por que ele ficou estressado. É demanda excessiva, é hora extra excessiva, é um líder tóxico. É ali que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver o fator de risco, eu tenho que resolver o perigo que iniciou esse processo. As empresas, às vezes, não sabem. Elas acham que quanto mais o trabalhador, ele vai gostar, trabalhar. Gente, a gente cansa, a gente se esgota. Demanda excessiva, esgota. Trabalhar no fim de semana, a empresa cansa. Isso, com o tempo, as pessoas têm que entender isso aí. Se eu exijo demais e não dou a contrapartida, não é só dinheiro, tá? Contrapartida vocês vão ter direito a um descanso, vocês vão ter uma jornada menor, tal dia. Vai acontecer, o ser humano é assim, né? E hoje a gente está tão impactado com notícia, a gente está toda hora... A gente não relaxa mais, ninguém olha a paisagem,
A gente está sempre no celular, está sempre na internet, e o teu cérebro não descansa. Aí vai na empresa, é a mesma coisa. Aí eu acabo descansando sem ninguém ver. Já tem um aplicativo que mostra você a mudar a tela do computador rápido, né? Sem o gestor ver. Você está lá fazendo um joguinho, opa, pô, a tela mudou, trabalho de novo. Eu engano, né? Tem isso mesmo, né? A gente sabe. Eu conheço um amigo que falou, puxa, eu fiquei a semana inteira enrolando o meu chefe, com a maior alegria. Fala, cara, vai ser descoberto, isso é ruim para você. Enrolei a semana inteira. E ele sempre falando, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, ele está bem na fita até ele ser desmascarado, né? Beleza? Podemos concluir? Então eu quero concluir com uma frase de efeito. O custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Antecipar o risco é melhor eu orientar minhas chefias, diminuir a demanda de carga excessiva, diminuir a hora extra, é mais barato do que eu pagar psicólogo ou fazer o afastamento do trabalhador. Então, o custo do reparo é maior no caso, né? Ou seja, o custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Bons profissionais da área de segurança e saúde, RHs competentes, chefes que lideram, né, proativos, são talvez a fórmula de sucesso para eu não ter problema de fatores de risco psicossocial. Perfeito, gente? Agradeço demais, parabéns a EPS, parabéns vocês estarem aqui, né, dedicando tempo para assistir essa apresentação. Obrigado, gente. Obrigado.